voltamos e nós vamos falar agora de uma outra reforma. Nós estamos em contato com o Ângelo Coronel, que é senador pelo PSD da Bahia. Senador, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os telespectadores da nossa querida Jovem Pan. À sua disposição, minha cara Denise. E um prazer voltar a falar contigo. Muito obrigada, senador. E vamos falar então da reforma do imposto de renda. O senhor é relator, não é? Há uma grande expectativa por parte do governo com a aceleração, a possível aceleração da tramitação dessa matéria. O governo está preocupado, inclusive, em assegurar o que ele pode receber de arrecadação com a taxação de lucros e dividendos. Isso estaria, de certa forma, compondo as contas do ano que vem. Agora, eu queria saber a sua expectativa dessa reforma, que enfrentou muita resistência, muita crítica enquanto estava na Câmara, não é? E provavelmente essas críticas ainda vão prosseguir agora, inclusive de estados e municípios, não é? Olha, Denise, meus caros telespectadores, tem 3 dias que eu fui designado relator dessa matéria. Estou me debruçando sobre ela. É uma matéria polêmica. Já recebi diversas representações de empresas brasileiras, tributaristas, que têm criticado muito o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, que mudou muito em relação ao que veio originalmente do governo, mas nossa equipe está estudando, eu tenho estudado bem e espero elaborar um parecer que seja o máximo palatável para que a gente possa, com isso, implantarmos esta reforma no imposto de renda, principalmente o pessoa física, que vai ser de grande valia para a grande massa dos contribuintes brasileiros na pessoa física. E no quesito das pessoas jurídicas, ainda temos polêmica, porque a partir do momento que você cai de 15% para 8%, você há uma redução de receita. Aí você tem a taxação de dividendos e também o juro sobre capital próprio, que também nós vamos parar, sentar e fazer a conta. Se há compensação com a cobrança do juro da alíquota no juros do capital próprio, como também em cima dos dividendos, se vai ter essa compensação, porque estados e municípios estão hoje arguindo que vão perder receita. E hoje nós não podemos deixar que estados e municípios percam receita, porque principalmente os municípios onde tudo acontece. Então não podemos deixar os municípios realmente sem a receita satisfatória para tocar as suas ações sociais e de saúde. Agora, senador, o grande problema é que há uma redução no imposto de renda para as empresas, mas tem essas outras taxações e nós temos vários especialistas alertando para o risco de, no final das contas, as empresas terem uma carga tributária maior, né, pela combinação de tudo que está acontecendo, porque não adianta falar que vai taxar os lucros e dividendos só na distribuição, que atingiria aqueles que recebem mais, né, que seriam os sócios, porque há toda uma reformulação. Eu já vi muitas críticas, por exemplo, do ex-secretário da Receita, Everardo Maciel. Ele falou que no passado isso daí estimulava a sonegação. Há mecanismos aí de planejamento tributário que fazem com que haja isso para se escapar, porque os lucros e dividendos estariam incorporados naquele custo total tributário para as empresas, né? E, por outro lado, se reduz a arrecadação de imposto de renda, que é o que é distribuído com os estados e municípios, não é? Exatamente, Denise. Nós temos que pensar que existe no Brasil hoje, no bolo tributário, a figura das contribuições sociais, que elas não são distribuídas para estados e municípios. A exemplo da CSL, que é a Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Quer dizer, os municípios e estados não recebem nada, nenhum quião dessas contribuições, que elas representam hoje aproximadamente 47% do bolo tributário. Estados e municípios recebem na repartição do imposto de renda pessoa jurídica, pessoa física e do IPI. Eu pretendo fazer contas para que também parte dessas contribuições sejam destinadas a estados e municípios, porque assim a gente consegue resolver esse lado da frustração possível de receita para esses entes, ou seja, estados e municípios. Na questão empresarial dessas empresas, nós temos que pensar bem, será que a redução da alíquota de 15 para 8, será que taxando dividendos e taxando juros sobre capital próprio, se vai fechar essa conta? Porque eu sou daquela tese, reformar para aumentar impostos, para mim não é reforma. A sociedade brasileira, os empresários brasileiros estão ávidos por uma reforma tributária,
mas também que eles minorem, ou seja, reduzam a sua carga tributária. Então, são essas contas que eu vou fazer a partir da próxima semana, que eu espero receber os dados oficiais da Receita, para que a gente possa, com isso, elaborar um relatório que sirva, pelo menos, como um parâmetro para que a gente leve para plenário e que, com isso, aí a gente comece a receber as emendas por parte dos colegas senadores. Agora, senador, pode ter algum tipo de conflito com relação à tramitação da PEC 110, que aí seria uma reforma tributária, que há muito tempo se discute no país. Nós tínhamos uma PEC semelhante, prevendo a fusão de tributos, também em tramitação na Câmara. Se tentou fazer uma proposta conjunta, que foi atropelada exatamente por essa proposta de reforma do imposto de renda. Como é que o senhor vê essas duas reformas caminhando paralelamente no Senado? Para mim, na minha ótica, foi excelente essa separação, porque, imagine, a PEC 110, ela trata de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, trata de IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, trata de PIS e COFINS, que são contribuições para fomentar o social. Então, elas são, apesar de todos serem tributos, mas foi bom separar essa parte que está constando na 110 desta reforma do imposto de renda. Porque, imagine, já é uma polêmica a do imposto de renda, imagine se juntar uma outra polêmica que é a 110, é polêmica dobrada. Então, é importante, realmente, essa separação como está sendo feita, para que seja apreciada em blocos separados, e aí a gente possa, com isso, tentar atender ao máximo os anseios daqueles que realmente são os fomentadores, daqueles que geram a economia, daqueles que são os pagadores de impostos. Porque eu sempre digo, o pagador de imposto é ele que leva o recurso para tocar a infraestrutura pública, a saúde, a educação. Então, não podemos também matar, ou seja, sufocar aqueles que são os responsáveis pelo bolo de arrecadação brasileira. Agora, senador, em relação a prazo, o senhor acha que dá para concluir os trabalhos até o final deste ano, que essa é a expectativa do governo, ter a aprovação final? Olha, Denise, eu confesso a você que há uma pressão para que eu apresente esse relatório o mais breve possível. Eu estou me reunindo na segunda-feira com o ministro Paulo Guedes e a equipe econômica do governo para que esses números me sejam fornecidos o mais rápido possível. E, a partir daí, eu vou me debruçar para ver se até o final do mês, de outubro, novembro, possa apresentar este relatório e que ele venha a plenário. Evidentemente que há um risco de não ser aprovado este ano, porque quando chegar próximo ao Natal, teremos recesso e essa matéria fica provavelmente para o ano seguinte. Mas vamos tentar fazer de tudo para que a gente consiga matar esse assunto ainda esse ano. Mas depende realmente que o chegue nas nossas mãos, juntamente também com as notas técnicas de todos os setores da economia brasileira, para que a gente possa, com isso, elaborar um texto que possa, não vou dizer que seja o suprassumo, mas vamos tentar correr para que saia um texto palatável para a economia brasileira. Agora, senador, para nós fecharmos, no caso de haver mudanças importantes em relação ao que foi aprovado pela Câmara, tem de votar. Aí demora mais a tramitação. Mas eu estou conversando bem com o presidente Arthur Lira, inclusive segunda-feira tenho também marcado com ele, para que a gente consiga que o meu relatório seja sempre passando sempre essas informações de mudanças, negociando com a Câmara, para que quando chegue lá, no retorno para ser apreciado, já que lá é a cada terminativa, não tenhamos, assim, nenhum problema, nenhum frisson quanto a isso. Eu acredito que conheço bem o Arthur Lira, tenho laço de amizade com ele, e vou tentar utilizar esses laços de amizade para que a gente possa lavrar o nosso relatório com as devidas mudanças e que na Câmara também ele possa conduzir e não haja problema, nenhum obstáculo que a gente aprove e resolva essa parada de uma vez por todas. Perfeito, ouvimos Ângelo Coronel, que é senador pelo PSD da Bahia. Senador, muito obrigada pelas suas informações. Tenha um bom final de semana. Obrigado, Denise, pelo convite mais uma vez. Sempre às suas ordens, quando você me convocar para a gente falar para o povo brasileiro. Boa tarde. Obrigada.